que ela visa digitalizar os processos de execução de sondagem, tá? Então, basicamente, ela é composta de três módulos. Ela é composta de um aplicativo, de um servidor, o que a gente chama de módulo Cloud Server, né? E um módulo do cliente. Tá? O aplicativo, na realidade, ele faz todo o procedimento de coleta e apontamento de campo. Então, você tem um aplicativo que funciona online ou offline, ou seja, você pode ter locais com conexão ou sem conexão com a internet, que você continua digitando os apontamentos, tá? Toda a parte de georreferenciamento, tá? Que o dispositivo móvel traz, e toda a documentação fotográfica, tá? É registrado no aplicativo aqui. Essas informações, a partir do momento que você estiver online, essas informações podem ser repassadas para o módulo de escritório, tá? Então, a partir do momento que você tem a conexão com a internet, você consegue, do escritório, acompanhar a execução dos serviços das equipes em campo. Tá? Aqui no módulo do escritório, na realidade, é onde vão ser feitas as correções, as classificações, ou seja, demais procedimentos técnicos relativos à parte de sondagem. Aqui, no módulo do servidor, você vai gerar os laudos, gerar memorial fotográfico, gerar. Oi, Luiz, seja bem-vindo aí. Nós estamos aí, eu estou compartilhando a tela aqui, estamos apresentando o sistema, tá? E eu estou apresentando aqui os módulos do SPT-Log, ok? A partir do momento que essas informações estão no servidor, todo o processo técnico vai ser feito aqui, tá? Você vai fazer todas as alterações, gerar os logs, gerar relatório fotográfico, gerar planta de locação, tudo aqui no Cloud Server. Essa modalidade aqui, você ainda consegue gerar uma senha e publicar informações para o seu contratante ou para clientes internos da empresa no módulo Cloud Client, que é o quê? Que é o módulo do portal do cliente, ou seja, o seu cliente ele vai conseguir logar no portal do cliente através de uma senha fornecida por você, e lá no portal do cliente ele consegue gerar os logs de sondagem que você disponibilizar para ele. Tá? Então, é uma nova forma de você trabalhar a entrega do serviço de sondagem. Okay? Como que o SPT-Log geralmente se integra nas empresas? Ele integra através de um fluxo de trabalho. Tá? Então, esse aqui é o processo tradicional da execução de sondagem aí. Então, o que é isso? Você tem um procedimento de campo, onde você tem uma série de anotações feitas em papel. Isso aqui é repassado para uma segunda etapa, que a gente está colocando aqui como uma etapa de bancada, onde você vai fazer essa anotação no papel, e depois isso tudo vai ser digitalizado no escritório. Ou seja, você vai pegar, digitalizar isso no computador, gerar o seu relatório final, que geralmente é um PDF, e esse relatório final vai ser enviado para o seu contratante e é a entrega do serviço padronizado que a gente tem aí hoje. Tá? Com o SPT-Log, você tem condição de modificar um pouco esse processo. Tá? Então, a gente tem empresas aí que a gente chama que são empresas que estão na primeira fase. O que é a primeira fase? Elas continuam fazendo a digitalização no escritório. Elas usam o aplicativo ou diretamente o servidor. Através desse processo aqui, gera-se toda a documentação da sondagem em um arquivo PDF, tá? E esse arquivo pode ser enviado para o seu contratante lá, igual ao processo tradicional de entrega, tá?
Ô, Dário, mas qual que é a vantagem de eu fazer isso no SPT-Log aqui, nessa primeira fase? Na realidade, você começa a ter um banco de dados dos seus trabalhos, dos seus serviços, e você consegue publicar isso na web. Então, a gente tem clientes aqui que falam, ó, Dário, eu quero ter só o meu relatório na web. Então, ele procede dessa maneira, e com o relatório na web, ele consegue disponibilizar para o cliente lá. Resolve. Tá? E tem o que a gente chama de segunda fase. O que é a segunda fase? O SPT-Log entra no processo de bancada. O campo continua sendo no papel, tá? Isso vai para a bancada. Lá na bancada, o laboratorista, o geólogo, o engenheiro, ou seja, a pessoa que vai fazer a classificação técnica, digitaliza isso tudo no aplicativo, tá? Gera o banco de dados, isso é enviado via internet para o escritório, e lá no escritório, o engenheiro, o geólogo, a equipe técnica lá vai fazer as correções pertinentes, tá? E gerar o documento PDF lá, o relatório final, e liberar a senha para o acesso ao web dos relatórios. Tá? E temos, para finalizar, a terceira fase, que é, na realidade, onde você tem mais proveito na utilização do sistema. Então, a maioria das empresas, o SPT-Log está fazendo um ano, né? Então, a maioria das empresas que a gente tem aqui como clientes, elas já estão trabalhando nessa terceira fase, que é o quê? É o campo com o apontamento digital. Então, você tem lá a equipe de campo, o sondador, o encarregado, usando o aplicativo no campo, tá? Isso sendo gerado um banco de dados lá desde da fase de apontamento. Então, isso vai para a bancada. Lá na bancada, quem tiver no processo de classificação também pode usar um celular ou o computador para fazer a classificação e libera isso para o escritório, onde é feita, na realidade, correções e ajuste, e geram os laudos lá. Tá? Então, basicamente, seriam as maneiras onde o SPT-Log entra no trabalho das empresas. Tá? Essa maneira aqui, na realidade, ela é bem mais produtiva porque ela elimina praticamente as interfaces. Então, um dos principais gargalos que a gente viu aí ao longo desse ano é que as interfaces entre os processos consumiam muito tempo, ok? A partir do momento que isso está tudo integrado, você elimina essas interfaces, ok? E você passa a ter acesso online a partir do momento que as informações estão sendo registradas no sistema, tá? Só uma explicação rápida, tá, gente? Que aí eu vou mostrar o sistema propriamente dito aqui, para que vocês conheçam as funcionalidades do SPT-Log aí, tá? O microfone está aberto, tá, gente? Então, se vocês quiserem perguntar algo aí, estejam à vontade, tá? Vou fazer o login no sistema aqui, tá? Então, isso aqui é uma conta que a gente usa para fazer a apresentação do SPT-Log, tá? Então, essa é a cara, vamos dizer assim, do sistema, tá? Então, eu tenho aqui primeiro os projetos que eu estou trabalhando, ou seja, as minhas campanhas de sondagem. Então, eu vou exemplificar aqui, através desse projeto, Fico Trecho 4, vou selecionar o projeto. A partir desse momento, eu estou trabalhando nesse projeto específico. Tá? Rapidamente aqui, eu tenho um menu senhas, que esse menu senhas é onde eu faço o quê? É onde eu crio acessos para as minhas equipes de campo, ou seja, eu clicando aqui em senhas, eu consigo criar acessos para as minhas equipes de campo. Então, aqui no caso, eu tenho uma equipe de campo só, tá? Eu posso ter várias equipes de campo no mesmo projeto, sem limitação. E eu crio senhas para os meus clientes, tá? Então, aqui nos meus clientes, eu consigo gerar senhas para eles terem acesso através do portal do cliente, tá? Tem uma outra aba, documentos aqui, que é onde eu publico tudo que não é sondagem. Então, se eu tiver
ensaio complementar, tiver alguma documentação complementar sobre a campanha, eu posso publicar aqui e isso ficar à disposição do meu cliente lá. Então, eu posso publicar documentos aqui de diversos formatos. O que interessa mesmo é a guia caderneta em diante. Então, eu tenho o que aqui? Aqui na guia caderneta é onde vem todas as informações do aplicativo. Então, tudo que vem do aplicativo vem para a guia caderneta aqui. Tá? Eu vou mostrar isso aqui depois com mais detalhes. A partir do momento que eu aprovo a caderneta aqui no cantinho, essa caderneta vira uma sondagem. Então, eu passo a ter a listagem da sondagem dentro do meu sistema aqui e eu passo a ser o detentor dessa sondagem. Então, aqui eu posso alterar, eu posso fazer o que eu quiser aqui, criar avanço, criar camada, inserir leitura de NA, ok? Ou seja, a partir do momento que eu aprovei a caderneta, ela vira uma sondagem, eu tenho aqui informações do avanço, informações da camada, informações das leituras de NA, ok? Uma vez isso estando ok, ou seja, eu fiz todos os avanços, eu inseri todas as camadas, fiz as correções, o sistema é dotado de um grau de inteligência aí que, a partir do momento que você classifica como areia grossa, siltosa, com pedregulho, ele já sabe que achura que é. Tá? Você não precisa ter que ficar escolhendo a achura, não. A cor, mesma coisa, amarelo claro, ele sabe o que é amarelo claro. Tá? Obviamente, você pode mudar isso, ok? Mas ele já, a fim de deixar o processo mais rápido, ele já identifica automaticamente. Os avanços estão ok, camadas ok e leituras de NA ok, eu posso ir lá em recursos, gerar laudo, meu laudo está pronto. Ou seja, eu não preciso elaborar o laudo. O laudo é uma consequência natural do processo. Então, eu tenho o laudo aqui, ok? O jeitão do laudo do SPT-Log é esse aqui, mas eu posso pôr uma marca d'água, eu posso pôr assinatura, eu tenho como alterar alguns textos aqui. Então, tem isso aí tudo de uma maneira muito fácil para você intervir aqui, tá? E isso aqui, ó, isso vira um documento no formato que eu quiser. Eu consigo exportar essa documentação para PDF, eu consigo exportar para Excel, consigo exportar um Word, ok? Geralmente as empresas têm o caderno de serviço, né, o relatório final feito em Word. Então, o que você pode fazer? Você pode documentar isso aqui, eu vou gerar um docx aqui, ó, dessa sondagem, tá? Que mais que ele gera aqui direto? Eu tenho aqui as imagens da sondagem, então tudo isso aqui foi capturado com o aplicativo em campo lá, então eu tenho um slideshow aqui do posicionamento da sonda, ok? Eu posso gerar um relatório do posicionamento da sonda, então eu clico, seleciono a sonda aqui, gera um relatório aqui do posicionamento da sonda, ele já gera isso aí automaticamente para mim, tá? Então, eu consigo escolher quantas fotos eu quero por página, então, facilita muito esse processo de geração. Da mesma forma que eu exportei lá, eu posso exportar aqui um PDF, eu posso exportar para o Word, tá? Relatório de amostra, então eu tenho aqui também todas as amostras aqui, nesse caso aqui foi detalhadamente batido, ou seja, avanço por avanço eu tenho as amostras aí no amostrador, tá? Então eu consigo um slideshow aqui dessas amostras cadastradas no furo. Eu quero gerar um relatório dessas amostras aqui, ó, cliquei aqui, relatório. Vou só mudar aqui a posição da sonda para amostras, 9 amostras por folha. Gerei aí o relatório das amostras aí. Ó. Então, eu tenho o relatório e da mesma forma que eu exportei lá, então, da mesma forma que eu exportei as amostras lá
o outro relatório para o Word, eu exporto aqui o relatório das amostras para o Word também, tá? Então, eu consegui fazer o quê? Eu consegui gerar, tá? Toda essa documentação aqui, mesma coisa, a locação, então, planta de locação, eu posso vir aqui, gerar aqui a planta de locação, então, vou só mudar o título do planta de locação, vou pôr aqui uma, uma foto com folha, dou um OK e vou gerar a planta de locação aqui no SPT-Log. Então, está gerado. Da mesma forma, eu vou gerar o Word lá. Aí, de onde que vem essa planta de locação aqui? O SPT-Log tem a outra aba aqui, que é a aba locação, tá? Que é onde eu visualizo isso integrado no Google Maps. Então, as sondagens aí, à medida que eu vou lançando e georreferenciando as sondagens, eu tenho elas no Google Maps, tá? Então, se eu chegar o cursor aqui, ó, eu consigo ter o quê? Um resumo da sondagem. Então, cada uma dessas sondagens aqui, eu consigo visualizar um resumo do que foi feito aqui, tá? Se eu clicar no linkzinho aqui, ó, eu já emito o laudo direto. Então, aqui do próprio mapa, né, do próprio Google Maps, eu já consigo emitir esse laudo das sondagens aí. Então, estou aqui, essa sondagem aqui são 3 páginas, eu estou com as 3 páginas da sondagem aí, tá? Com essa documentação, eu consigo fazer o que a maioria das empresas fazem. Então, o que você geralmente, o que as empresas têm aí? As empresas geralmente têm um relatório em Word, que é um relatório padrão da empresa, tá? Onde ela vai anexar o quê? Onde ela vai anexar os demais elementos, né, da sondagem. Então, aqui é só um exemplo de relatório, né? Você tem a descrição dos serviços, o que são classificações, as diversas classificações aqui. Depois você tem o quê? A parte de documentação. No SPT-Log é muito fácil você inserir isso, né? Então, eu estou aqui no Word, como ele já gera no formato do Word, basta eu posicionar aqui, ó, e ali inserir, objeto, texto do arquivo, eu venho aqui embaixo, clico em inserir, ele já pôs o meu relatório lá no Word, tá vendo? Então, eu quero o memorial fotográfico, objeto, texto do arquivo, vou lá no inserir lá, ó, busco por exemplo, o memorial das imagens. Então, estou aqui, eu só coloquei aqui as imagens. E assim com qualquer outro relatório que eu gerar lá no SPT-Log. Então, eu posso gerar aqui posição da sonda, aqui as amostras, né? Então, tem aqui as amostras aqui, então consigo gerar o relatório com as amostras aqui. Eu não estou preocupado aqui com layout, não, só para na realidade, ir mais rápido aí. Mas, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou montando o relatório final em cima do meu modelo, né? Então, tem um relatório aí que é em cima do meu modelo aqui, ok? E esse relatório aqui, ele é a minha entrega. Então, eu tenho aqui o quê? Junto lá do meu Word, tudo isso dentro de um mesmo Word, tudo editável, né? A vantagem aqui é que você tá dentro do Word. Então, você vem aqui e você edita o texto da maneira que você quiser, tá? Então, é uma questão de você ter acesso à fonte, né, do seu entregável.
Então, você consegue montar aí e gerar um PDF depois disso tudo aqui, tá? Ok? Então, esse processo da entrega do relatório final, ele continua disponível aí, o SPT-Log te dá subsídios para isso, tá? O que o SPT-Log fornece mais? Ele fornece um novo entregável aqui, que são os perfis estratigráficos. Então, se eu clicar aqui em perfis, né, eu consigo que o SPT-Log elabore para mim automaticamente desenhos desse tipo aqui, tá? Então, isso aqui geralmente as empresas não entregam, tá? Isso aqui é um entregável novo, vamos dizer assim, e ele compõe a qualidade do serviço que você pode entregar para o seu cliente, tá? Então, ele gera isso aí, ele gera uma imagem, né? Ele gera uma imagem, então isso aqui eu vou colar aqui, ó, isso aqui é uma imagem, tá? Eu posso colar isso lá no meu relatório lá e compor isso aqui com o que é com o meu entregável, né? Então posso fazer um relatório aqui onde eu tenho, além dos meus perfis, além dos meus laudos individuais dos furos, eu posso incorporar aí perfis onde eu correlaciono um número qualquer de furos, tá? Então, esse exemplo aqui foi com 3 furos só, mas eu posso fazer com quantos furos eu quiser, tá? Bom, esses aqui são os recursos do SPT-Log. Mas onde que nasce essa sondagem? Tá? Diversas maneiras diferentes, mas a maneira mais usual e mais produtiva é que essa sondagem nasça aqui, no aplicativo do SPT-Log. Então, o que é o aplicativo do SPT-Log? É onde nós vamos inserir as informações da sondagem. Então, eu estou simulando aqui uma equipe de campo com o celular na mão, e indo no local da sondagem e realizando a sondagem. Depois, a gente pode ver que tem outras maneiras disso ser feito, tá? Mas, no geral, é o que a maioria das empresas tem feito. Ou seja, você tem um aplicativo do SPT-Log, você clica aqui, ele vai abrir o aplicativo aí, tá? Eu consigo aqui ter vários projetos dentro do mesmo aplicativo, tá? Aqui eu estou com um só, ok? Eu tenho um pareamento entre o dispositivo e o projeto, então não é qualquer aplicativo que envia informação para o meu projeto. Então, eu tenho um cadastramento desse dispositivo lá na plataforma do SPT-Log. Então, eu tenho garantia de que quem está enviando aquela informação é aquela equipe, ok? Então, isso eu tenho essa garantia no SPT-Log, tá? Vou selecionar o projeto, vou vir aqui no menu de sondagem, e aqui no menu de sondagem, eu consigo visualizar todas as sondagens desse projeto. Então, aqui, eu estou com todas as sondagens desse projeto cota industrial aqui dentro desse meu aplicativo, tá? Então, eu parei aqui, ó, na sondagem 57. Eu não tenho uma sondagem 58 ainda. Então, eu vou criar uma sondagem 58 rapidinho aqui. Então, vou vir aqui no botão de função, do botão da direita, nova sondagem, ok? Vou nomear a sondagem, SPE. Esse E aí é de etapa 3, tá? 58. Cota da sondagem, se eu tenho um levantamento topográfico, eu posso digitar aqui. Se eu não tenho um levantamento topográfico, eu clico em cota da posição atual, ele vai me dar a cota do dispositivo. Eu posso, só que é editável, então eu posso ir e falar assim, não, isso aqui é 696, tá? E eu consigo editar. Essas informações de sondador, auxiliar, isso já vem da equipe, mas isso eu consigo alterar, tá? Referência, a norma fala que isso aqui é número do trabalho. Geralmente, as empresas põem o número da OS ou o número do contrato. Horário de início, data de início, horário já pega automaticamente. Eu vou vir aqui e vou modificar, né?
não estamos começando uma sondagem às 7h30 da noite. Localização da sondagem. Se eu tenho levantamento topográfico, eu consigo digitar as coordenadas UTM e ele converte isso para coordenadas latitude, longitude decimal, tá? Então eu tenho essa facilidade aí. Ou então, se eu não tenho levantamento topográfico, eu clico aqui em coordenadas da posição atual, ele vai me dar aqui latitude e longitude, eu vou visualizar no mapa, ok? Como eu estou no meu escritório, ele vai me posicionar aí no prédio do meu escritório aqui, tá? Qual que é um recurso muito interessante dessa versão aqui, que as empresas têm gostado muito, é que eu consigo clicar na posição da minha sondagem e arrastar ela, e posicionar ela melhor. Ô, Dário, por que você está arrastando a sondagem aí para longe? Eu vou explicar aqui, que na realidade é para exemplificar, olha lá. Esse aqui é o último terreno que eu tenho vago no centro de Juiz de Fora. E ele serve para a gente ter uma noção muito boa do que essa localização aproximada traz. Eu consigo, quem está lá executando a sondagem, consegue com uma precisão muito boa saber, não, se está no meio do terreno, não, eu estou mais próximo da rua, estou mais próximo da outra rua, não, eu estou aproximadamente a 2 metros do muro, ok? Então, se eu não tenho uma locação topográfica do furo, esse posicionamento aqui, ó, me dá um posicionamento muito bom frente ao terreno que eu estou. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Então, meu furo vai estar nesse cantinho aqui. Tá? Então, posicionei, vou salvar, ok? Ele salvou o furo aqui. Eu estou aqui, ó, com um SPE 58 aí, tá? Só que o que eu vou mostrar? Esse SPE 58, ele ainda não está aqui no servidor. Então, eu vou vir aqui nos meus projetos, tá? Vou selecionar o mesmo projeto aqui, o Cota Industrial. Selecionei, tá? Vou vir aqui em caderneta. Aqui em caderneta, eu vou ver aqui embaixo, ó, eu estou no 57. Eu não tenho o furo 58 aqui, tá? O que eu posso fazer? A partir do momento que eu estou com conexão com a internet no local onde eu estou fazendo furo, eu consigo acessar o menu direito de recursos, enviar sondagem, eu confirmo o envio. O que eu fiz? Eu enviei a sondagem 58 lá para o meu servidor. Tá? Então, se eu vier aqui no meu servidor e atualizar, atualizei aqui, a sondagem 58 já começa a aparecer. Tá? Lá no campo, a minha equipe vai tirar uma foto da sonda. Então, ela vai vir aqui, menu de recursos, foto da sondagem, tá? Tem algumas identificações aqui que eu posso carimbar na foto, coordenada, endereço, projeto. Eu não vou mudar nada aqui, só para ir rápido, tá? Vou clicar em próximo. Isso aqui é o carimbo da foto, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, só para ficar claro que esse carimbo é editável. Se eu tiver uma foto já, eu clico em selecionar foto. Se eu não tiver, eu clico em câmera, ok? Vou tirar uma foto aqui só para o pessoal entender, ó, o pessoal que está participando aí dessa apresentação. Então, tá aí uma foto dos participantes, né? Clique em OK. Então, essa seria a foto dos participantes aí, né, da posição da sonda, tá? Se eu tenho conexão, eu já clico em enviar de uma vez, senão eu posso só salvar. Dário, mas se não tiver conexão, eu clicar em enviar, não tem problema nenhum, ele vai salvar e você vai enviar depois. Vou clicar aqui em enviar, tá?
essa barrinha aqui de cima vai encher, ou seja, ele vai enviar isso aí, essa foto vai ser enviada para o servidor, tá? E eu lá no servidor vou conseguir, olha lá, enviou, e eu lá no servidor vou conseguir o quê? Vou abrir a sondagem aqui, ó. Vou aqui em imagens, tá aí a imagem da posição da sonda. Então, eu já consigo ter essa imagem aí online à medida que ela vai sendo disponibilizada, tá? Vou fazer uma sondagem aqui rapidinho. Quem vai preencher essa sondagem só acessa esse menu aqui, ó, preencher caderneta. Aqui em preencher caderneta, eu já vou vir aqui, ó, vou fazer uma sondagem rapidinha, de 0 a 1 metro, não vou colher a amostra desse trado, então eu tenho um trado helicoidal de 0 a 1 metro, não vou colher a amostra, então sem amostra, inserir trado helicoidal, tá? Vou vir aqui, ó, SPT de 1 a 1,45, 2 golpes, 3 golpes, 5 golpes. Não preciso pôr barra 15, porque ele já entende que é barra 15, se eu não puser nada, tá? Se eu tiver amostra, se eu colher a amostra aqui, eu consigo fazer essa sondagem amostra por amostra, assim, trecho por trecho. Então, vou lá, amostra 1, isso aqui é uma areia fina, tá? O pouco compacto ele já põe lá, porque eu já digitei o golpe, né? Pouco compacta, cinza claro. Eu tenho foto dessa amostra, eu posso clicar aqui em foto da amostra, ele já coloca o carimbo ali automático da profundidade, ó, tá vendo? Vou lá em câmera, vou tirar uma foto da mesa aqui como se fosse da amostra. Dou um OK, tá? Mandei, vou mandar a foto da minha amostra. Então tá aqui o carimbo, eu consigo visualizar se a foto tá OK ou não. Vou enviar, tá? E isso vai compor lá a documentação da minha sondagem, tá? Inserir o avanço. Então, vou continuar a sondagem aqui, mas eu vou ir mais rápido, aqui eu poderia colocar lavagem e fazer a sondagem detalhadamente. Para a gente ir rapidinho, eu vou aqui de 2 a 2,45, 4 golpes, 6 golpes e 8 golpes. Não vou colher a amostra aqui também, não. Vou lá, inserir avanço e vamos embora. Aqui depois vou para o terceiro trecho, 3 até 3,48. Aqui já deu 7 golpes barra 18, 7 golpes e 10 golpes, ok? Inseri o avanço também. Vou lá para o último trecho aqui, vou fazer uma sondagem rasa, de 4 a 4,45. Aqui foram 11 golpes e 13 golpes, tá? Inseri avanço por SPT. Então, o que eu fiz aqui? Eu inseri os avanços por SPT aqui, ó. Se eu clicar em listar avanços, então aí os avanços que eu inseri, tá? Se eu tiver torque, eu ponho lá, aí eu consigo fazer sondagem com torque também. Se a equipe de campo, que está lá em campo, tem condição de fazer a classificação de camada, ela já consegue fazer aqui em camadas também, ok? Se não, isso vai ser feito lá na etapa de bancada. Mas se você tem uma equipe de campo que já tem condição de fazer uma classificação aí, você consegue pegar aqui de 0 a 1,20, olha lá. Isso aqui é uma areia fina, siltosa. Olha que o pouco compacta ele já pôs lá, tá vendo? Siltosa, pouco compacta, cinza claro, inserir camada. Tá? De 1,20 a 2,80, eu vou inserir outra aqui, já é uma areia média, ele já pôs o medianamente compacto, lá, siltosa, com matéria orgânica, medianamente compacta, cinza, ok? Inserir camada.
Vou lá para a última camada, de 2,80 a 4,45. Aqui, gente, eu não preciso ficar escolhendo obrigatoriamente nesses quadros de diálogo do SPT-Log, não. Tá? Isso aqui está em constante evolução. Então, cada versão nova, eu tenho outras classificações colocadas aqui. Tá? Mas esse texto aqui, ele é livre. Então, eu posso editar aqui, ó, livre edição, ok? Então, eu posso escrever o que eu quero aqui, tá? O que o pessoal tem gostado muito de fazer é isso aqui, ó. Ele clica no microfone, areia grossa, vírgula, medianamente compacta, vírgula, contrastes de matéria orgânica, vírgula, cinza escuro, vírgula, solo residual, ponto. Então, o que o sistema faz? O sistema usa um recurso do próprio dispositivo móvel e você digita, né? Você não digita mais, né? Eu ditei aqui a classificação da sondagem aqui, uma pré-classificação, e já vou inserir a camada aí. Então, listei as camadas lá, ó, tô com as camadas inseridas, tá? E o que mais que o pessoal faz em campo? Faz leitura de NA. Então, vou pegar lá, vou fazer a primeira leitura aqui, sei lá, 8 horas da manhã, eu posso inserir profundidade, ou colocar NA não encontrado, ou seco, tá? Sei lá, 8 horas era 1 metro, inseri o NA, e depois, sei lá, fui lá às 17 horas e deu 0,95, ok? Inseri. Então, eu tenho aqui as leituras de NA aí, tá? A partir do momento que eu inseri os avanços, então eu tenho os avanços, tenho as camadas e tenho o NA, as camadas não é nem obrigatório, não, tá? Essa aqui eu inseri as camadas aqui só para ilustrar o caso onde você tenha uma pré-classificação de camada em campo. Mas isso aqui pode ser feito depois em bancada, no escritório, normalmente, sem problema. Tá? A partir desse momento, minha sondagem está pronta. Eu vou vir aqui no botão direito, finalizar sondagem, e vou indicar o critério de finalização. Ou vou colocar o impenetrável ao trépano, solicitação do contratante, e aí, de acordo com os critérios de norma. E tem esse outro aí que eu escrevo o que eu quiser. Tá? Vou pôr aqui, ó, profundidade contratada, o horário de término, lá. Eu usei revestimento? Usei 1 metro de revestimento. Tá? Profundidade contratada, o critério de paralisação, posso complementar, né? Então, posso colocar aqui segundo o contrato, 43 de abril de 2024. Então, posso complementar aqui, tá? Essa observação aqui é uma observação que sai no laudo, então posso clicar aqui. Sonda transportada manualmente por 70 metros. Então, pus aí, salvei, ok? Estou com a minha sondagem finalizada aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar no menu de função da direita, enviar sondagem, confirmo o envio. Tá? A partir desse momento, a sondagem está completinha aqui no meu servidor. Então, na hora que eu atualizar aqui, ó, a sondagem vai estar ok. Então, vou vir aqui, ó, a caderneta dela, vou visualizar aqui os avanços, ó, as camadas que eu coloquei lá, as leituras de NA estão aqui. Detalhes, na realidade, é sobre a equipe, né? As imagens aqui foi só a imagem do posicionamento da sonda, né? Então, foi só essa imagem aí. As amostras, então aqui eu posso ter uma imagem de uma amostra, avanço por avanço, eu posso ter uma imagem das amostras todas agrupadas no final, tá?
e visualizo. Se isso aqui está ok, né? Então isso aqui está ok. A caderneta está ok, eu vou vir aqui e aprovar a caderneta. Então, cliquei aqui, aprovei a caderneta. A partir desse momento, a sondagem é minha. Ou seja, o pessoal que está lá em campo não consegue enviar mais. Tá? Se ele vier aqui tentar enviar, ó, ele vai receber uma mensagem falando que a sondagem já foi aprovada. Ou seja, a equipe técnica que está lá no servidor já aprovou a caderneta. Então, ele não consegue fazer mais nada aqui com a caderneta, ok? Ele não consegue fazer mais nada. Ah, mas eu preciso complementar alguma informação. Aí, você vem aqui, cancela a aprovação, desmarca essa opção, a equipe de campo envia, você vem aqui e aprova novamente. Tudo isso aqui é rastreável, tá? Então, toda vez que eu aprovo ou cancelo uma aprovação de caderneta, de sondagem, eu sei que o usuário que foi, então eu tenho o nome do usuário aqui, que projeto que é, que hora que foi, então, tudo isso aqui é rastreável, tá? A partir do momento que isso aqui está ok, isso virou sondagem, a caderneta virou sondagem, eu vou clicar lá no menu de sondagens, ela vai aparecer para mim aqui embaixo, a SPE 58. Então, está aqui. Olha lá, os avanços, né? Então, aqui eu faço o que eu quiser. Eu altero, avanço, camada, insiro camada, reclassifico, tá? Então, só para ilustrar aqui, não, aqui não foi 13 golpes, aqui são 15. Você pode vir aqui em editar, vem aqui onde está o 3 aqui, põe lá 5, atualiza, ele muda aqui para 15 golpes, tá? Camadas, então aqui, ó, as camadas, né, ele já classifica, já coloca a litologia, né, a Shura, aqui eu insiro a camada, apago camada, faço o que eu quiser, a sondagem é minha aqui agora, tá? Leituras GNA, então as duas leituras estão aqui, tá? Tá ok os avanços, as camadas e a leitura, o laudo está pronto. Eu vou lá em recursos, gerar laudo, ok? Gerei o laudo aí que eu acabei de enviar. Tá aqui o laudo, tá? Posso exportar isso aqui para um docx, né? Exportei lá o doc, consigo pôr lá naquele documento do Word, igual eu mostrei, tá? Consigo gerar o PDF, enviar para o cliente. Mesma coisa para as imagens, então eu tenho aqui posição da sonda, eu consigo gerar um relatório disso aqui, né, das amostras, mesma coisa, tá? E aí, o que eu posso fazer aqui além disso tudo? Eu consigo ter o portal do cliente. Então, quem tiver com um celular aí, olha lá, quem tiver com um celular aí, vê se consegue ler esse QR Code. Eu vou ler o QR Code aqui no meu celular aqui também. Tá, ó. Só para exemplificar aqui, o que é isso aí, tá? Então, vou vir aqui no Chrome. Aqui eu não vou ler o QR Code, vou digitar o link aí. Então, é portal. Esse aí é o quê? É a visão que o seu contratante tem do sistema, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, vou digitar a senha. Então, a senha está aí, ó, 1F6, 02 CTV 385. Deixa eu ver se eu digitei certo. Digitei. Vou efetuar o login. Então, o que eu fiz aí? Eu estou efetuando o login no portal do cliente. Então, eu estou visualizando aqui o quê? Todas as sondagens que eu liberei para esse cliente. Tá vendo? Que aqui no meu sistema são as sondagens marcadas com esse Vzinho aqui, ó. São as sondagens
aprovadas, tá? Ou seja, tudo que está aprovado, eu consigo visualizar aqui. Então, se o meu cliente quer a sondagem 55, ele clica nela, ele tem aqui um resumo da sondagem 55, o laudo está aprovado para ele, então ele consegue ver esse Vzinho aqui do laudo aprovado. Então, se ele vier aqui em cima no ícone das duas folhinhas, ó, ele emite o laudo diretamente no celular dele, tá? Então, eu consigo emitir esse laudo aqui no celular. O sistema é multiplataforma. Então, tudo que eu faço no PC, eu faço no tablet, faço no celular. Então, está aqui o laudo da sondagem 55, né? Quero gerar um PDF dela? Eu clico aqui, clico no botãozinho da direita, PDF, olha lá. Opa, clico no botãozinho, PDF. Ele vai me perguntar se eu quero fazer download, manter. Vou abrir no Drive. Tá aí o PDF. Tá aí o PDF do laudo aí, tá? Posso compartilhar via WhatsApp, né? Aí eu só para ilustrar aqui, né? Vou mandar um WhatsApp aí, ok? Aí eu vou lá, segue laudo SP, opa, SP 45. Enviei, enviou. Então já enviei o PDF aí do, do próprio celular. Então tô compartilhando a informação aqui online. Note que o SP58 ele não está aqui disponível, não. Por que ele não está disponível? Porque eu não aprovei ele para o meu cliente. Então, se eu vier aqui, ó, olha lá, o SP58 aqui. Se eu vier aqui, ó, e clicar aqui, ó, aprovei. Aí, o que eu fiz? Eu aprovei essa sondagem. Aí, o meu cliente vai lá no portal do cliente. Se eu atualizar aqui, ó, vou atualizar as sondagens desse projeto, ok? O que ele vai ver aqui? Ele já vai ver a 58 disponível para ele aí, ó. A sondagem 58 já está disponível para ele, ele já consegue emitir o laudo dela aqui no celular, tá? Então, vamos dizer, o sistema ele promove um fluxo de informação que usualmente você não tem para esse segmento. Tá? Então, ele resolve todo o processo de interface entre os diversos etapas, ok? Você passa a ter acesso online ao que está sendo executado, tá? E o que é mais interessante, você consegue montar o quê? Você consegue montar um banco de dados de sondagem aqui. Ou seja, você consegue ter acesso ao quê? A gente tem um módulo aqui de indicadores. O que é esse módulo de indicadores? A partir do momento que você registra isso, tá? Você consegue comparar o desenvolvimento entre equipes, entre projetos, tá? Onde eu vou gerar aqui indicadores entre 3 projetos aí, que eu consigo saber profundidade média da sondagem, produtividade média das equipes. Então, olha lá, aqui eu tenho a profundidade total do projeto, o tempo médio gasto por sondagem, aqui 6 horas e 57, aqui 7 horas e 56, 6 horas aqui, tá? Metros por hora, quantos metros eu avancei por hora em cada uma das sondagens, tá? E vários outros indicadores aqui, são mais de 30 indicadores aqui, ó, que o sistema consegue gerar, tá? Eu consigo exportar isso para o Excel, então, a partir do momento que eu clico aqui, ele gera um Excel desses indicadores, tá? Lá dentro de sondagens, o SPT-Log, ele traz para mim o quê? Ele traz para mim várias opções de exportação, então eu consigo exportar isso aqui
para o Civil 3D, eu consigo exportar em vários formatos para você ter essas informações em padrão Excel. Então, no que eu exporto aqui, eu consigo ter essas informações todas dos furos que eu selecionar aqui acessíveis, né? Então, eu consigo ter acesso à informação que eu produzi, que minha equipe produziu. Então, na realidade, o que o sistema promove? O sistema promove uma digitalização do processo e um acesso à informação de maneira muito facilitada, tá? Basicamente, o que o sistema oferece é o que está aí, tá? Essa integração.